Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 29 do curso de Matemática, série de exercícios. Bom, esse aqui vai falar do ciclo trigonométrico. Eu coloquei aqui um breve resumo, que você tem um ciclo trigonométrico, aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2, 3π sobre 2 e aqui vai ser 2π. Bom, aqui ó, tá como se fosse um macete falando em setaco. O que é isso? O seno vai ser positivo no primeiro e no segundo quadrante. A tangente vai ser positivo no primeiro e no terceiro quadrante. E o cosseno vai ser positivo no primeiro e no quarto quadrante. Quando você estiver no segundo quadrante, você sabe qual é o ângulo, perguntando assim, ó, quanto falta para 180. Por exemplo, se você estiver aqui no ângulo de 120, esse ângulo 120 é quanto que falta para 180. Então, ele vai ser 60 graus, quanto que falta para 180. No terceiro quadrante, você se pergunta quanto que passou de 180. Por exemplo, você está aqui aqui é 180, você está aqui no 210. Quanto que passou de 180? 30. Então, você está no ângulo 30, para ficar no primeiro quadrante. E aqui no quarto quadrante é quanto que falta para 360. Por exemplo, você está no ângulo 300, é quanto que falta para 360. Então, quando você estiver no ângulo 300 graus, ele é correspondente do ângulo de 60 graus. Isso aqui é uma breve revisão. Se você ficou ainda com dúvida, você assiste às aulas. Bom, vamos para a primeira questão. A primeira questão é da UEL e diz assim, ó, o cosseno de 2π dividido por 3 mais o seno de 3π dividido por 2 mais a tangente de 5π dividido por 4 é... o primeiro vai dizer que o cosseno de 2π dividido por 3 mais o seno de 3π dividido por 2 mais a tangente de 5π dividido por 4, né? Onde está π, você multiplica por 180. Então, isso aqui é a mesma coisa que o cosseno de 2 vezes 180 dividido por 3, mais o seno de 3π de 3 vezes 180, 3 vezes 180, dividido por 2, mais a tangente de 5 vezes 180, dividido por 4. Você divide por aqui, vai ficar o cosseno de 2 vezes 60, porque 18 dividido por 3 é 6, então 60, mais o seno de 3 vezes, corta aqui, 90 graus, mais a tangente de 5 vezes 180 dividido por 4. Isso vai dar a mesma coisa que 225, 225. Por quê? 180 vezes 4, 4, 8, 32, 4, 5, 6, 7. Então, não, fiz errado. 180 vezes 5 no primeiro, né? Vai ficar 0,44. Aqui vai ficar 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. Então vai ficar 900 dividido por 4. Por 2 vai dar 8, sobra 10. Por 2 sobra 8. Não. Aqui vai dar por 4, 2, sobra 8, sobra 1. Aí fica 10. Por 2 novamente. Vai ficar 8, aí menos 10, menos 8, 2, 5, aí vai ficar 225. Então é a tangente de 225. Feito isso, agora você vai ter que saber os correspondentes, porque vai ficar o cosseno de 120 graus mais o seno de 270 graus mais a tangente de 225 graus. Quem é o cosseno de 120? Quanto que falta para 180? Então, o cosseno de 120 é a mesma coisa que o cosseno de 60, sendo que está no segundo quadrante, ele só é positivo no primeiro e no quarto. Então, ele é o cosseno de 60 negativo, então ele é menos o cosseno de 60 graus.
mais seno de 70 é quanto que passou de 180. Quanto que passou de 180? Vai ficar 270. Não, o cosseno de 270, ele é menos 1, né? Por quê? Porque o 270 está aqui, ó. Aqui é mais 1, o seno é mais 1, e aqui é menos 1. Então aqui já está o menos 1, ó. Mais a tangente de 225. A 225 ele é positivo no primeiro e no terceiro quadrante. Então ele está no terceiro quadrante. Ok, quanto que passou de 180? Então vai ficar 225 menos 180. Isso aqui é 45, né? A tangente de 45. Então, quem é a tangente de 45? É 1 meio. A tangente de 45 é 1. Desculpe, a tangente de 45 é 1. Então, o cosseno de 60 é 1 meio, menos 1 meio. Mais menos 1, mais 1. Então, isso aqui, ó, corta, vai ficar menos 1 meio. A resposta é menos 1 meio. Ou apenas 1 meio, né? Ó, vai ficar mais menos, menos 1 meio. Isso está na alternativa letra B. Vocês entenderam? Ó, cosseno de 120 está no segundo quadrante. Você pergunta quanto que falta para 180? Falta 60, portanto ele é correspondente ao cosseno de 60, sendo que negativo porque está no segundo quadrante. Já o seno de 270 é aqui, ó, tá 270, é 3π sobre 2, então ele é negativo, menos 1, porque aqui em cima é mais 1 e em cima é menos 1. Então, mais menos 1. Mais a tangente de 225, tá no terceiro quadrante, quanto que passou de 180? Passou 45, portanto, é a tangente de 45. A tangente de 45 é 1, mais 1, né? Mais 1, porque tá no terceiro quadrante. Então vai ficar menos 1 meio mais menos 1 mais 1. Então você vai cortar o menos 1 com mais 1, vai ficar só o menos 1 meio. Ótima questão. Vamos para a próxima. Se seno de x menos cosseno de x é igual ao meio, o valor de seno de x multiplicado pelo cosseno é igual a... Bom, você vai ter que usar o teorema fundamental da... vou apagar isso aqui que eu vou deixar sempre aquele para a gente ficar indo ali novamente. Você vai ter que usar o teorema fundamental da trigonometria aqui, ó. Por quê? Porque ele falou que o seno de x menos o cosseno de x é igual a 1 meio. Ó, você multiplica, você eleva os dois membros ao quadrado. Vai ficar seno de x ao quadrado menos 2 vezes seno de x multiplicado pelo cosseno de x mais cosseno de x ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 1/4. Seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado é 1. Então vai ficar 1 menos 2 vezes o seno de x multiplicado pelo cosseno de x é igual a 1/4. Então, isso aqui está negativo, vai ficar menos 2 vezes o seno de x multiplicado pelo cosseno de x é igual a 1/4 menos 1. Então vai ficar menos 2 vezes o seno de x multiplicado pelo cosseno de x é igual a 4, multiplica embaixo e em cima e vai dar menos 3. Você corta o negativo com o negativo, agora você quer saber quem é o seno de x multiplicado pelo cosseno de x. Então, o seno de x multiplicado pelo cosseno de x é igual a 3 dividido por 8. Ficamos com a alternativa letra C. Letra C. Letra C mesmo? Enfim, 3 dividido por 8. Ok? Isso aí era só usar o teorema fundamental da trigonometria. Vamos para a próxima questão. A UEL, ó. De novo, elas gostam de trigonometria. Diz o seguinte. O valor da expressão seno de 8π dividido por 3 menos o cosseno de 5π dividido pela tangente de 3π dividido por 6. Ó, então isso aqui vai ser a mesma coisa que seno de 8 vezes 180
dividido por 3, menos o cosseno de 5 vezes 180, dividido pela tangente de 3 vezes 180 dividido por 6. Isso aqui, ó, vou fazer aqui agora, lá em cima. Isso aqui você vai cortar, vai ficar seno de 8, vai ficar seno de 8 multiplicado por 60, menos o cosseno de 5 multiplicado por 180, vai dar 180 multiplicado por 5 dá 40, 900, né? Vocês vão entender o que é isso aqui, esse 900. Dividido pela... você vai cortar isso aqui com isso aqui, ó, vai ficar a tangente de 3 vezes 30. 3 vezes 30 graus. 6 dá 30, né? Então, isso aqui vai ficar o seno de 8 vezes 6 dá 480 graus. Menos cosseno de 900 dividido pela tangente de 90 graus. Quem é o seno de 480? Percebe que ele estava aqui, deu uma volta completa, 360. Agora vai ficar 480 menos 360. Aqui 0, aqui 2 e aqui 1. Então ele parou no ângulo 120. Quanto que falta para 180? É 60. Então o seno de 480 é equivalente ao seno de 60, tá? No segundo quadrante é positivo, então esse aqui é o seno de 60 graus, menos 900, 360 mais 360, 720, então fica 900 menos 720, se der mais uma não vai, né? Então aqui corta, fica 8, aqui 1, vai ficar 1, 8, 1, 180, ó. Então ele tá o cosseno de 900 é 180, que é menos 1. Você já pode colocar, aqui é mais 1, aqui é menos 1, então já vai menos 1. Dividido pela tangente de 90. Quem é a tangente de 90? A tangente de 90, você não pode... a tangente de 90 é raiz de 3 dividido por 3, né? Tangente de 90. Então, vai ficar a raiz de 3 dividido por 3. Quem é o seno de 60? Seno de 60 é raiz de 3 dividido por 3, menos com menos dá mais 1, dividido por raiz de 3 dividido por 3. Agora você vai multiplicar em cima e embaixo. Ó, tá raiz de 3 dividido por 2, desculpe aqui, ó, raiz de 3 dividido por 2, mais 1. Aí vai ficar raiz de 3 mais 1 dividido por 2, dividido por raiz de 3 dividido por 3. Que é a raiz, é a tangente de 90. Não, aqui não tem como ser 90. Era 3, aqui é 13. Ó o erro aqui, ó. Aqui tá 13 multiplicado por 180 dividido por 6. Corta, vai ficar 13 multiplicado por 30. 13 multiplicado por 30 dá 390. Então deu 360, falta quanto? 30, né? 360 mais 30, então aqui é tangente de 30 graus. E a tangente de 30 graus é raiz de 3 dividido por 3. Agora sim. Agora você preserva de cima, raiz de 3 mais 1 dividido por 2 e multiplica pelo inverso da primeira, 3 dividido por raiz de 3. Isso aqui vai ficar 3 raiz de 3 mais 3 dividido por 2 raiz de 3. Certo? E ele colocou isso em evidência, né? Se você colocar isso em evidência, vai ficar 3 e dentro vai ficar 1 mais raiz de 3, tudo isso dividido por 2 raiz de 3. Então a alternativa, não. Aqui, ó, peraí.
Vamos ver como é que tá aqui. Ficou raiz de 3 mais 2 dividido por 3. Beleza, vai ficar 3 mais 3. Agora você vai ter que simplificar isso aqui, ó. Fazer uma radicalização. Vai ficar raiz de 3 dividido por raiz de 3. Racionalizar. Então vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 mais 3 raiz de 3 dividido por 2 vezes 3. Então ficou 9 mais 3 raiz de 3 dividido por 6. Agora você pode simplificar isso por 3, né? Se você simplificar isso por 3, vai ficar 3 mais raiz de 3 dividido por 2. Isso a gente encontra na alternativa 3 mais... O que eu fiz aqui? 3 raiz de 3. Ó, vai ficar 9 mais 6 dividido por 6. Então ficou 9 mais 3 raiz de 3 dividido por 6. Isso agora você vai ter que deixar em evidência. Vai ficar 3. Agora vai ficar 3 mais raiz de 3 dividido por 6. Você corta, vai ficar... Deixa eu ver se vou colocar aqui, ó, a resposta. Vai ficar 3 mais raiz de 3 dividido por 2. 3 mais raiz de 3 dividido por 2. 3 mais raiz de 3 dividido por 2. 3 mais 2 raiz de 3. Por que ficou 2 raiz de 3? Não entendi. 3 vezes 2, 3 vezes 2. Opa, errei aqui, ó. Aqui é 2, né? Vai ficar... Isso aqui é 2, ó. Por que é 2? Multiplica, ó, vai ficar... Multiplica em cima e embaixo, ó. Tem que cortar isso aqui tudo. Ó, faz aqui, ó, por 1, ó. Vai ficar 2, vai ficar raiz de 3 mais 2, dividido por 2, dividido por raiz de 3, dividido por 3. Agora sim. Agora você vai preservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Isso aqui vai ficar 3 raiz de 3 mais 6 dividido por 2 raiz de 3. Agora você faz a racionalização. Vai ficar 3 vezes 3 mais 6 raiz de 3 dividido por 2 vezes 3. Agora tá 9 mais 6 raiz de 3 dividido por 6. Se você dividir todo mundo por 3, vai ficar 3 mais 2 raiz de 3 dividido por 2. Isso tem a alternativa correta, é a letra A. 3 mais 2 raiz de 3 mais 2. A. Eu errei aqui, ó. Justamente eu errei nessa multiplicação aqui, ó. De boa, é bom que a gente achou o erro, né? Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte. Vou apagar tudo aqui. Só vocês parar o vídeo aí. A próxima questão diz o seguinte. Calcule se o valor da expressão a seguir. Calcule se o valor da expressão a seguir. Ele colocou seno de 3π sobre 2 multiplicado pelo cosseno de 5π sobre 4 multiplicado pela tangente de π sobre 3. Isso tudo dividido pela sec. Sec é a mesma coisa que 1 sobre o cosseno. Então, quando você fala sec, é porque é 1 dividido pelo cosseno de 2π, multiplicado pelo cosseno sec. O cosseno sec é a mesma coisa que 1 dividido pelo seno de π sobre 2.
multiplicado pela cotangente. Quem é cotangente? A cotangente é 1 dividido pela tangente de 2π sobre 3. Olha como vai ficar legal agora. O que você pode fazer? Você pode inverter isso aqui, né? Vai ficar seno de 3π, ou melhor, a gente vai ter que fazer todos os resultados, né? Vamos fazer todos os resultados. Vai ficar seno de 270 multiplicado pelo cosseno. Vou fazer aqui, já vou ficar mais rápido, de 225 multiplicado pela tangente de 60. Isso dividido por 1 dividido pelo cosseno 2π. Cosseno 1 dividido por 1, né? O cosseno de 2π é 2π é 1 multiplicado por 1 dividido pelo seno de π sobre 2. Π sobre 2 também é 1. Multiplicado pela 1 dividido pela tangente de 2π sobre 3. 2π sobre 3 vai ficar a tangente, aqui é 180, dividido por 3, 60, vezes 2, 120. Que a tangente de 120 é um número negativo, né? A tangente de 120 é a mesma coisa que raiz de 3, né? Porque é quanto falta para 180, então a tangente de 60. Mas está no segundo quadrante, é negativo. Então isso aqui vai ficar, quem é o seno de 270? Menos 1. Quem é o cosseno de 225? Quanto que passou de 180? Tá no terceiro quadrante, é negativo. Então o cosseno de 225 é a mesma coisa que menos a raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45. Multiplicado pela tangente de 60. Quem é a tangente de 60? A tangente de 60 é a raiz de 3. Isso tudo dividido por 1 vezes 1, isso aqui é tudo 1. 1 dividido pela tangente de 60 negativo. Negativo. Que é a raiz de 3. Então vai ficar menos raiz de 3. Vai ficar 1 menos raiz de 3. Porque a tangente de 120 é quanto que falta para 180? 60. Então é a tangente de 60, mas que é negativo porque está no segundo quadrante. Ela só é positiva no terceiro quadrante. Então vai ficar menos com menos dá mais, raiz de 2 dividido por 2 vezes raiz de 3 e multiplica pelo inverso da segunda, né? Preserva a primeira e multiplica pelo inverso, multiplicado pela raiz de 3, certo? Sendo que negativa, né? Isso aqui vai ficar ficou raiz de 2 dividido por 2, multiplicado pela raiz de 3, multiplicado pela raiz de menos 3. Então isso aqui vai ficar raiz de 3 vezes a raiz de 3, 3. Menos 3 raiz de 2 dividido por 2. E isso está na alternativa menos 3 raiz de 2 dividido por 2. Alternativa letra D. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte. Se seno de x é igual a 1/2 e x é um arco do segundo quadrante, então o cosseno de 2x é igual. Bom, vamos ver quem é o seno, né? Está no segundo quadrante. Se está no segundo quadrante, o seno é positivo, mas o cosseno é negativo. O seno de x é igual ao meio. Então, o seno de x é igual a 1/2. Então você vai ter que usar o teorema fundamental da trigonometria. O seno de θ ao quadrado mais o cosseno de θ ao quadrado é igual a 1. Então quem será o cosseno desse ângulo? Isso aqui vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado mais o cosseno de θ ao quadrado é igual a 1. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 4 mais o cosseno de θ ao quadrado é igual a 1. Então o cosseno de θ ao quadrado é igual a 1 menos 1 quarto. Então vai ficar o cosseno de θ ao quadrado é igual a
4 menos 1, 3 sobre 4. Então, o cosseno de θ vai ser... Não. Ó. Tudo bem, estava certo isso aqui, mas quem é o seno de x que pode ser 1/2, mas está no segundo quadrante? Só pode ser, para ser o meio, tem que ser o seno de 30. Quem é o seno de 30 no segundo quadrante? O seno de 150. Então, o seno de 30, ele é correspondente ao seno de 150. Por quê? Quanto que falta para 180? E ele falou o quê? O seno de x é igual ao meio e x é um arco do segundo quadrante. Então, o cosseno de 2x, então, isso aqui é igual, está no segundo quadrante. Então, o cosseno de 2 vezes 150. Então, ele quer o cosseno de 300 graus. 300 graus é quanto que falta, quando está no 300, está aqui, né? 270, 300. Quanto falta para 600? Quanto falta para 360? Então, o cosseno de 300 é a mesma coisa que o cosseno de 60 graus. Setaco 12, 13, 14. Olha, ele está aqui, ó, nesse quadrante, então ele é positivo. Então, o cosseno de 300 graus é a mesma coisa que 1/2 também, que é o cosseno de 60, mas é positivo, né? Então, a alternativa correta é a letra C. Alternativa a letra C. Vamos para o próximo. Sejam K e θ números reais, tal que seno de θ e cosseno de θ são soluções da equação quadrática. 2x, olha, ele falou que seno e cosseno é a solução quadrática, olha que interessante. Então, 2x ao quadrado mais x mais k é igual a 0. Então, k ele falou que você tem que usar isso aqui, ó, x mais x2 é igual, não, as duas raízes, ele falou que era seno, então seno de θ mais cosseno de θ é igual a menos b, que é x, é 1, menos b dividido por 2, menos b sobre a. E seno de θ multiplicado pelo cosseno de θ é c sobre a, k sobre 2. Ó, aqui tem um sisteminha. Eleva tudo ao quadrado, os dois ao quadrado. Não, só eleva o quadrado primeiro. Você vai ficar o seguinte, ó, seno de θ ao quadrado, aqui e aqui, né? Seno de θ ao quadrado mais 2 vezes seno de θ multiplicado pelo cosseno de θ mais cosseno de θ ao quadrado, isso aqui tem que ser igual a 1/4. Então, seno de θ ao quadrado mais cosseno de θ ao quadrado é 1. Mais 2 vezes seno de θ vezes o cosseno de θ é igual a 1/4. O seno de θ multiplicado pelo cosseno de θ é k sobre 2. Então, você ficou com 2 vezes k sobre 2, que é igual a 1/4 menos 1. Então, aqui ó, você pode cortar k com o 2 com 2. Você vai ficar aqui, o k vai ser exatamente igual, ó. Aqui vai ficar 4, 1 menos 3, melhor, menos 4. Então, o k vai ser exatamente menos 3 sobre 4. E ele fala, o k é um número irracional? Não, o número não é racional. Ele é racional no inteiro, sim, ele é racional e não inteiro. Isso aqui é a mesma coisa que 0,75. Inteiro positivo não, inteiro negativo não. É um racional não inteiro. Alternativa correta, letra B. Como é que você achou isso daqui? Ó? Você achou isso aqui porque ele falou as soluções é seno de θ e cosseno de θ. Então, a soma tem que ser igual a menos b sobre a e o produto é c sobre a. Então, você eleva isso aqui ó, ao quadrado para você ter o teorema fundamental da trigonometria e você quer seno de θ multiplicado pelo cosseno de θ é justamente o k sobre 2. E aí você encontra o k. Vamos para a próxima questão. Considere os valores de θ para os quais a expressão... Só um minuto. Considere os valores de θ para que a expressão sendo seno de θ cotangente de θ, seno de θ cotangente de θ
mais cosseno de θ, sec de θ. Então tá, seno de θ, ó, o cosseno é 1 sobre o cosseno, mais o cosseno de θ dividido por 1 dividido, não, isso aqui é 1 dividido pelo seno de θ, e isso aqui é 1 dividido pelo cosseno de θ, certo? Então vai ficar, você inverte, né? Vai ficar seno de θ multiplicado pelo seno de θ, mais você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, cosseno de θ multiplicado pelo cosseno de θ. Então isso aqui vai ficar seno de θ ao quadrado mais o cosseno de θ ao quadrado. Você tem a certeza que isso aqui é igual a 1. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte: dentre as opções a seguir, a que pode representar o gráfico da função definida por f de x igual ao seno de x mais cosseno de x. Ó, isso aqui vai ser assim, ó. Ele quer o gráfico dessa função aí, ó. Vamos fazer essa função. Então vai ficar o f de x, ela é exatamente igual a seno de x mais cosseno de x ao quadrado, mais seno de x menos cosseno de x ao quadrado. Vamos fazer isso aqui. Então f de x vai ser seno de x ao quadrado mais 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x mais o cosseno de x ao quadrado mais, tem que apagar isso, mais o seno de x ao quadrado menos 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x mais o cosseno de x ao quadrado. Aqui, ó, você vai cortar, ó, mais, você corta isso aqui tudo, ó, pum, pam. Aí você ficou com f de x é igual a 2 vezes f de x ao quadrado mais 2 vezes o cosseno de x ao quadrado. Então, você vai deixar o 2 em evidência, vai ficar 2 vezes o seno de x ao quadrado mais o cosseno de x ao quadrado. Então, o f de x é igual a 2, porque isso daqui, ó, é igual a 1. Seno de x mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1. Então, a função é uma reta constante que está passando a imagem no 2. Então, isso a gente só tem na alternativa letra B. Boa questão. Sabe-se que o cosseno de x é igual a 3 sobre 5 e o x está no primeiro quadrante, entre 0 e π sobre 2. Pode-se afirmar que a tangente de x é... Para achar a tangente, a gente tem que achar o seno, porque a tangente é seno dividido pelo cosseno. Então, teorema fundamental da trigonometria, direto. A gente tem que o cosseno de x é 3 sobre 4, então a gente vai ficar o seno de x ao quadrado mais o cosseno de x ao quadrado é igual a 1. Então ele te deu o cosseno, então você quer o seno. Então o seno de x ao quadrado mais 3 sobre 4, né? 3 sobre 5 ao quadrado é igual a 1. Então vai ficar o seno de x ao quadrado é igual a 1 menos 9 dividido por 25. Então o seno de x ao quadrado vai ser 25 menos 9 dividido por 25. Então o seno de x vai ser a raiz de 16 dividido por 25, é a mesma coisa que 4 dividido por 5. Ele quer a tangente. A tangente de x, que é θ, vai ser seno 4 sobre 5 dividido pelo cosseno. O cosseno ele falou que era 3 sobre 5. Então a tangente de θ preserva a primeira, 4 sobre 5, multiplica pelo inverso da segunda, 5 sobre 3. Corta o 5 com 5, vai ficar 4 terços. A alternativa correta é a alternativa 4 terços, alternativa A. Vamos para a próxima questão e última. O seno de x é igual a menos 4 sobre 5 e ele está no quarto quadrante. Ele está no quarto quadrante. Ó. Ele está entre o 3π sobre 2, 270 e 2π, 360. Então por isso que ele está dando negativo. Então vamos achar a tangente desse ângulo aí. Ó. O cosseno vai ser positivo, né? Porque ele está no quarto quadrante.
mas o seno é negativo. Então, você tem que o seno de x ao quadrado mais o cosseno de x ao quadrado é igual a 1. O seno ele falou que era menos 4 sobre 5 ao quadrado, mais o cosseno de x ao quadrado, isso aqui tem que ser igual a 1. Então, o cosseno de x ao quadrado vai ser 1 menos, vai ficar positivo isso aqui, né? Porque está ao quadrado, 16 dividido por 25. Então, o cosseno de x ao quadrado vai ser 25 menos 16 dividido por 25. Então, isso aqui vai ser igual a 9 dividido por 25. Então, a raiz de 9 dividido por 25 é a mesma coisa que 3 sobre 5. Então, positivo, né? Então, a tangente de θ vai ser o seno, que é negativo, menos 4 sobre 5, dividido pelo cosseno, que é positivo, 3 sobre 5. Então, a tangente de θ vai ser menos 4 sobre 5, multiplicado por 5 dividido por 3. Corta o 5 com 5, vai ficar menos 4 sobre 5. A alternativa correta, menos 4 sobre 3. Menos 4 sobre 3. Então, a alternativa correta é a letra A, porque o seno é negativo, porque está entre tá no quarto quadrante. Feitas as questões, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.